é ouvir e meditar o que Sócrates está dizendo. E lição número 1. Sócrates não trata de problemas escolares, ele trata de problemas reais, cabeludíssimos e urgentes. Tá certo? E, na medida do possível, procura levá-los até um patamar de clareza que inclui, vamos dizer, o julgamento dessas questões à luz de um conhecimento superior, de ordem, podemos dizer, revelada, tá certo? Ao qual Sócrates tem um acesso muito parcial e momentâneo. Sócrates diz que ele é conduzido por um espírito, tá certo? Que ele chama um daimon, tá certo? Que em certas circunstâncias da vida o impede de fazer certas coisas que são erradas e o obriga a fazer outras que são certas, isto às vezes até contrariando a vontade do próprio Sócrates. O fato de que o daimon contrarie Sócrates mostra que ele não é um elemento da psique de Sócrates. Ele é como se fosse um tribunal de instância mais elevado que toma decisões e as impõe a Sócrates, às vezes contra a vontade dele. Tá certo? Então, digamos que, de algum modo, Sócrates tem um vislumbre das leis divinas que estão acima das próprias leis cósmicas e mais acima ainda das leis da sociedade. Esse conflito, esta dialética entre as leis da sociedade, as leis da cidade e as leis eternas não escritas, é um tema constante que havia aparecido no teatro grego. Tá certo? Então, aparece muitas vezes sob variadas formas, mas aparece sempre de maneira analógica, através de um símbolo literário. Tá certo? Mas em Sócrates isso aparece de maneira explícita, totalmente consciente, e não através de um véu de símbolos. Né? Então, sempre, por trás dos conflitos que agitam a sociedade, existe a referência, às vezes longínqua e nebulosa, às leis não escritas, às leis divinas que seriam a arbitragem final daquilo. De fato, elas são a arbitragem final, mas nós não as conhecemos de maneira total e final. Nós as entrevemos. Tá certo? E a prova de que nós as entrevemos é que quando Sócrates, após ter destrinchado as questões, o confronto dialético tal como se apresenta a ele é convidado a dizer, bom, mas se isso tudo não é verdade, o que é verdade então? Ele conta um mito em vez de expor uma doutrina, ou seja, ele também não tem o domínio intelectual completo daquilo, dessas verdades superiores. Este é um ponto fundamental. Vamos dizer, o acesso a um mundo transcendente das leis divinas é um fato documentado ao longo da história, talvez o fato mais amplamente documentado que existe. Sócrates no alto do Monte Sinai, são os apóstolos recebendo o Espírito Santo, são os profetas do Antigo Testamento recebendo missões divinas, Santa Teresa de Ávila conversando com Jesus Cristo, tá certo? E não são só santos e profetas que têm esse vislumbre. Hoje em dia você tem documentadamente, são coisas que já deviam acontecer antigamente, mas não havia documentação científica a esse respeito. Você tem milhares e milhares de casos de pessoas que estiveram em estado de morte clínica, sem atividade cerebral ou cardíaca, e que voltam, então, contando as suas visões do céu e do inferno, e reforçando essas narrativas com o conhecimento de fatos que se passavam não no céu, no inferno, mas na terra mesmo, em volta deles, porém em lugares distantes, onde eles nada poderiam ter percebido, nem mesmo se estivessem vivos e acordados. Tá certo? Então, esta documentação é uma coisa tão imensa. Eu recomendo, né, para vocês o livro do Whittle Perry, A Treasury of Traditional Wisdom, onde ele vai mostrando que as experiências de acesso ao mundo transcendente, elas são mais esquematicamente as mesmas em todas as épocas e culturas, independente até da religião do cara. O que acontece hoje também nesses experimentos de morte clínica. Então, bom, isso é uma coisa tão amplamente documentada que negar a existência disso ou explicar tudo isso como fantasia é uma coisa de uma
vamos dizer, de uma ousadia, tá certo? É como até escrevi recentemente, é um exagero de dogmatismo, exagero histérico de dogmatismo ateísta. Né? Eu falo, não, eu me considero superior a todas essas pessoas que tiveram essa experiência, e eu, sem tê-las tido e sem nem ter estudado o negócio, já posso julgar tudo e dizer que não vale. Tá certo? Mas é evidente, nós não estamos aí para discutir nem com Rodrigo Constantino, nem com o João Ricardo Moderno, com nenhuma dessas pessoas. Nós estamos tentando falar a sério, tá certo? Né? E não tentando, vamos dizer, mostrar com olha como nós somos gostosos, etc. Não é esse o problema. Né? A interferência de pessoas puramente vaidosas, de pessoas puramente exibicionistas nesse negócio, é uma coisa de uma imoralidade atroz, porque nós estamos falando de questões que decidem a vida de milhões de pessoas, meu Deus do céu. Então tem que falar com o respeito devido, quase com um temor reverencial, tá certo? E não, vamos dizer, tomando isso como ocasião para você mostrar como você é gostoso e sábio, etc, etc. Então, a existência deste mundo das leis divinas e a possibilidade de um acesso imperfeito e momentâneo a ela é uma coisa tão amplamente mais amplamente documentada na história do que a existência de qualquer personagem histórico. Então, se você pegar todos os testemunhos que existem sobre a vida de Napoleão Bonaparte, todo mundo que viu e ouviu Napoleão Bonaparte em pessoa, tem menos documentos sobre isso do que sobre essas coisas que eu estou falando. Tá certo? Então, na hora que você começa a reunir essa documentação, você diz, não, peraí, este é um fato conhecido da humanidade. Tá certo? Sem contar todo o campo enorme, vamos dizer, dos milagres, tá certo? E das revelações pessoais, etc, etc. Quando você reúne tudo isso e fala, pô, se existe uma coisa da qual não se pode duvidar é que essas coisas aconteceram. Né? E a mera possibilidade, a mera hipótese de, não, eu vou encontrar uma explicação materialista para isso, fala, bom, você está prometendo uma coisa no futuro que você não vai realizar, mas você já dá como realizada e começa a tomá-la como já toma como premissa para o julgamento de coisas que você nem conhece. Então, uma atitude, vamos dizer, cientificamente indefensável, né, e intelectualmente vamos dizer, idiota, para dizer o mínimo, para não dizer desonesta. Então, tudo o que Sócrates faz é tentar examinar os debates públicos do seu tempo, tá certo? À luz do vislumbre que ele tinha dessas leis eternas. Vislumbre imperfeito, evidentemente, mas suficiente para lançar luz sobre essas questões e devolvê-las, vamos dizer, desde o falatório público até a verdadeira substância das questões que estavam sendo discutidas.